partir de agora na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente, Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E no programa de hoje nós vamos falar sobre renda fixa. No mercado financeiro a gente pode dividir basicamente em duas categorias de investimento. Nós temos a categoria de renda fixa, onde nós temos vários investimentos aqui dentro, como por exemplo títulos do Tesouro Direto, e nós temos também outra categoria que é a renda variável. E nessa renda variável nós temos vários tipos de investimento, como por exemplo ações de empresas listadas na bolsa. E hoje eu quero falar sobre renda fixa. No próximo programa eu vou falar sobre renda variável. Então, renda fixa, nada mais é, a gente pode entender a renda fixa como um empréstimo. Então, você pode traduzir a palavra renda fixa como um empréstimo. Então, a renda fixa ela é dividida em dois tipos de categorias. Nós temos títulos públicos. Esses títulos públicos, eles são emitidos pelo governo federal, pelo estadual ou pelo município, pela prefeitura. E nós temos também títulos privados, como segunda categoria dentro da renda fixa. E os títulos privados, eles são emitidos por bancos, por empresas. Então, quando a gente fala renda fixa, você tem que entender na hora que se trata de um empréstimo. Então, quando você investe num título do Tesouro, por exemplo, o título do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. E o governo vai te devolver esse dinheiro com juros. Basicamente é isso. Agora, quando você compra um título privado de um banco, como por exemplo um CDB, você adquiriu esse título, investiu num CDB de um banco, você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco vai te devolver com juros. E a grande diferença entre a renda fixa e a renda variável nesse caso é que a renda fixa nós temos uma previsibilidade maior quanto ao rendimento que você vai ter durante o seu investimento. Nós temos aqui na renda fixa modalidades de investimento onde você vai saber exatamente quanto você vai receber de lucro no final do investimento, e temos modalidades que elas são misturadas, você acaba não sabendo ao certo, mas você tem um retorno mínimo em cima do que você investiu na renda fixa. Já na renda variável, não tem uma previsibilidade quanto ao que você vai receber, porque se trata de uma renda que varia. Então, no caso, você investiu ali em ações, você pode estar com lucro daqui a um ano ou com prejuízo daqui a um ano. Então não tem como saber. Basicamente essas são as grandes diferenças que nós temos entre a renda fixa e a renda variável. E voltando aqui, lembrando que nós temos essas duas categorias, dentro da renda fixa, você pode investir em títulos públicos ou títulos privados. Nós temos dentro dessas duas modalidades de investimento. E basicamente são três. Nós temos a modalidade de investimento em renda fixa pós-fixado, pré-fixado como segunda e como terceira, híbrido. Tá? Então, no caso, os títulos pós-fixados, sejam eles públicos, sejam eles privados, eles são atrelados a um índice, indexador que a gente fala. E no caso, o mais comum é o CDI, por exemplo, ou IPCA, que é o indicador de inflação aqui no Brasil. Então, pós-fixado, você sabe, você tem ali uma variação ao longo do período investido. Então, por exemplo, se eu investir num título público indexado ao IPCA, por exemplo, significa que aquele título, o rendimento dele, que ele vai me pagar de lucro, ele vai variar conforme a inflação do Brasil, o IPCA. Então, se a inflação sobe, meu lucro sobe. Se a inflação cai, o meu lucro cai. Basicamente é isso. Indo para o pré-fixado, aqui você sabe exatamente quanto você vai receber ao final do período de investimento. Então, já no começo, quando você investe naquele título pré-fixado, você já sabe qual que vai ser o seu rendimento. E nós temos, por fim, a modalidade híbrida. Essa modalidade híbrida, ela faz uma junção desses dois anteriores, do pós-fixado com pré-fixado. Então, como por exemplo, nós podemos investir aqui num título híbrido que ele paga uma taxa fixa, ele paga de juros uma taxa fixa mais o IPCA. Então, ele vai pagar, eu tenho garantia de um rendimento mínimo aqui, que é a taxa fixa, mais
o que variar do IPCA, que é o indicador de inflação no Brasil, ao longo do período. Então, digamos que eu comprei um título de 12 meses, de um ano. Comprei esse título de um ano e ele tem uma modalidade híbrida. Ele vai me pagar uma taxa de juros de 3% ao ano, mais IPCA. Então, eu tenho certeza que eu vou receber 3%, o mínimo, mais o que variar do IPCA. Então, dentro da renda fixa, nós temos essas duas categorias, né? Onde você pode investir em títulos públicos e títulos privados. Títulos públicos, só recapitulando, qualquer título emitido pelo governo federal, estadual ou municipal. E o título privado são bancos e empresas que emitem esses títulos. Então, por exemplo, uma empresa ela pode emitir uma debenture, que é uma solicitação de empréstimo, digamos assim. Você adquire ali e você empresta o seu dinheiro para a empresa e a empresa vai te pagar com juros depois de um tempo. E nós temos, como exemplo do título bancário, os mais conhecidos são o CDB, LCI e LCA. Então, dentro disso, o CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Então, no caso, a ideia dele é realmente captar o dinheiro de investidores para que o banco possa se capitalizar. Nós temos a LCI, como eu falei, que é a letra de crédito imobiliária, que você está aplicando esse dinheiro que você investe, investe nesse título, ele é destinado apenas para o setor imobiliário. Uma LCA, por exemplo, é um tipo de investimento que você vai estar aplicando apenas no setor de agronegócio. Então, nós temos vários tipos de investimento dentro da renda fixa que eles acabam sendo interessantes com base na estratégia do investidor. Então, hoje, com a taxa de juros alta, a taxa Selic no Brasil está alta, né? Então, nós acabamos tendo rendimentos aí superiores a 1% ao mês. Então, acaba compensando para quem quer um pouco mais de segurança investir na renda fixa. Agora, em cenários onde nós temos uma taxa de juros baixa, como foi há pouco tempo atrás, onde a taxa de juros Selic estava a 2% ao ano, o investidor ele acaba tendo que buscar mais risco na renda variável para poder ter uma rentabilidade melhor. Então, nesse caso, no cenário que nós temos hoje no Brasil, que é um cenário que a tendência é a cada vez mais essa taxa de juros ser diminuída e a renda fixa ficar um pouco menos atrativa. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas quem quiser investir em renda fixa, até é interessante acabar aproveitando o momento que nós temos para poder investir, já sabendo que vai ter um rendimento maior agora e que a tendência é esse rendimento só diminuir conforme o tempo passa, justamente porque o próprio governo não consegue se manter com uma taxa de juros muito elevada, porque ele tem dívidas também. Lembra que quando você compra um título você vai receber, você está emprestando seu dinheiro para o governo e o governo que tem que pagar para você? Então, quando você empresta seu dinheiro, o governo vai ter que te pagar com o quê? Com juros. Então, quando a taxa de juros está alta, o governo também se endivida, ele tem que pagar juros maiores para os seus investidores. Então, não é interessante. Então, eu acabo dando esse pequeno comentário aqui no final do programa para vocês poderem ter esse conhecimento aí sobre a renda fixa e o momento que nós estamos vivendo para fazer os investimentos em renda fixa. E para finalizar o programa de hoje, eu gostaria de falar sobre a tributação da renda fixa. Então, sobre o lucro que você tem com o investimento na renda fixa, você pode ser tributado. E por que pode ser? Tem investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda, mas tem alguns outros que são cobrados sim a taxa de imposto de renda sobre o lucro que você teve. Por exemplo, essa tabela de imposto de renda ela é regressiva, com base no período que você mantém a tua aplicação ali. Então, se você mantém uma aplicação até 6 meses, sobre o lucro você vai pagar 22,5% de imposto. Se você mantém de 6 meses até 1 ano essa aplicação na renda fixa ali, dependendo do ativo de renda fixa, né? Como eu falei, tem alguns que são isentos, mas dependendo, de 6 meses até 1 ano é 20%. De 1 ano a 2 anos é 17,5% e acima de 2 anos é 15%. Então, se você comprou um ativo de renda fixa que é cobrada a taxa de imposto de renda e esse ativo você vai manter investimento nele por mais de 2 anos, você vai pagar o mínimo de imposto, que é 15% sobre o lucro que você obter com esse investimento. Então, caros ouvintes, tentei resumir ao máximo a questão aqui da renda fixa, os principais pontos dela, e espero que tenha realmente conseguido esclarecer sobre o que é renda fixa e como que ela funciona na essência dela, o que significa renda fixa. Só relembrando, eu gostaria que vocês só fixassem essa mensagem. Quando você fala de renda fixa, você fala de empréstimo. Você investiu em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para alguém, seja algum governo ou seja alguém do setor privado. E no próximo programa nós vamos falar sobre
renda variável. E estamos chegando ao fim de mais um programa e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E para você ter acesso ao investimento exclusivo que nós preparamos ali na cooperativa, basta você procurar o gerente Igor aqui na agência do Cressol de Espera Feliz e dizer que ouviu na rádio sobre essa condição especial. E ele vai te apresentar ali um investimento exclusivo para vocês, caros ouvintes. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.